Olá! Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre aprender com os erros. Existe um ditado muito conhecido que errar é humano, mas olha, não aprender com o erro que é o problema. Esse é o nosso assunto de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Pega Essa Palavra dessa semana e um tema muito interessante que a Ana acabou de falar, aprender com os erros. Olha, aprender com os erros não é permanecer nos erros, mas é aprender, tirar proveito desse erro para que você possa continuar melhorando, continuar acertando. Bom, de um modo geral, a gente aprende que errar é ruim. E isso vai lá na infância. Eu mesmo venho de uma criação, né, que é onde errar é penoso pra gente, pra nossa mente. E assim foi o meu crescimento. Então, há pouco tempo que isso começou a ter um outro sentido. Mas como trabalhar isso? Existe uma crença desde criança que se você errar, você sofre uma penitência, você apanha, né? Depende do erro também, né? Tem erro que não tem jeito. Tem que ter a consequência, né? Tem que ter a consequência. Mas a questão é você errar, se permitir errar para acertar. Né? Eu vou deixar de fazer algo, eu vou deixar de concluir algo, eu vou deixar de fazer um projeto, eu vou deixar de botar um plano em ação, um sonho em ação, porque eu tenho medo de errar. Né? E esse erro vai te dar oportunidades de você acertar. Você vai errar uma, duas, três, até chegar a hora que você acerta. Né? E quando você fala, né, de tentar uma, duas ou três, existe aquele medo intrínseco na pessoa, né? O medo de errar no sentido, por exemplo, se você pula de uma cachoeira, tem gente que não tem medo. Agora, num negócio, por exemplo, você tentou uma, duas, três, e não quer dizer que a pessoa não tenha um medo dentro dela, mas até onde esse medo ele é bom, ele é ruim, ele é equilibrado. No mundo de negócios as pessoas falam sobre o erro calculado. Você tem 50% para dar certo, 50% para dar errado, ou às vezes 10% para dar errado, ou 10% para dar certo. Esse erro calculado, o nome já fala erro calculado, a gente precisa calcular para saber lidar com essas questões da vida. Né? Então eu preciso calcular algumas coisas, eu preciso fazer conta, eu preciso planejar, eu preciso ter uma mentoria, pessoas que já passaram pelo processo e podem me ajudar, então eu posso calcular esse erro, até onde eu posso errar. Né? E se eu errar, qual é a consequência que isso vai ter? Se eu errar, eu consigo fazer o que depois disso? E se acontecer o erro, qual proveito que eu posso tirar dessa situação? É verdade, qual o proveito? Você falou a respeito de errar uma, duas, três vezes. Não é todo caso que a gente pode dizer o seguinte, a pessoa vive errando e não aprendeu. Porque tem muito isso, né? A gente tem esse costume de falar isso. Olha lá, tá errando de novo, não aprendeu nada com o erro dele. Mas às vezes não é bem assim. O erro, Ana Kátia, para algumas pessoas se torna vicioso. Estava conversando com um amigo sobre esse tema hoje, ele falou, tem cara que compra o carro 60 vezes, em 60 vezes, ele sabe que vai ter muitos juros, ele sabe que vai ser uma consequência financeira muito ruim, só que aí ele vai e perde o carro. Aí, numa primeira oportunidade, ele compra o carro dividido em 60 vezes de novo. Então assim, vive errando porque não quer aprender. Quem erra muito não é porque não é inteligente. Quem erra muito deixa de exercer sabedoria. É influenciado por emoções. É influenciado por pessoas. Então, precisamos ter sabedoria para tirar proveitos dos nossos erros. E quando você fala sobre essa questão, né, de tirar proveito, de a pessoa perceber que errou, ou às vezes nem está percebendo, né, que o que ela está fazendo aí, como esse exemplo que você deu do carro, ela nem está percebendo que ela está errando. Só que existe uma questão nisso tudo, que é a dificuldade de admitir o erro, né? Todo mundo está ali ao redor vendo a pessoa naquela situação, sabe que está errando e a pessoa está ali, ó, mesmo no óbvio, mesmo o erro óbvio, mas ela continua batendo o pé que está certa. Aí a gente tem que procurar entender a pessoa, né? Ó, por que ela tá sendo bom, hein? Tá sendo pai, hein? Por que ela tá insistindo no erro? Qual é a crença que tá por trás disso? Né? Porque às vezes esse erro pode levar a um acerto.
Tem muita gente que duvida de algumas pessoas que vivem errando, mas daqui a pouco esse cara acerta. Daqui a pouco ele pode ser o grande empreendedor do momento. Daqui a pouco ele pode acertar a grande jogada da vida dele. E tem um monte de gente falando que vai dar errado, que continua dando errado. Então eu preciso calcular, eu preciso acertar. Se eu estou errando no mesmo motivo, aí tem algum problema. Ou seja, eu mesmo estou causando esse erro. Agora, se eu estou errando por situações diferentes, os erros são diferentes, mas eu vejo que tem algo no horizonte, tem algo melhor, que vale a pena passar por esse aperto, passar por esse erro, passar pelo julgamento das pessoas, que a gente vive hoje numa sociedade que não é permitido errar, onde as pessoas vão te julgar, onde as pessoas vão te cancelar, onde as pessoas vão falar que você não sabe de nada, que você não tem inteligência. Então eu preciso mensurar isso. Muito interessante o que você disse. E aí quando começam esses julgamentos, né, desses erros, passa-se o tempo e aí a pessoa para pensar, porque fica inibida com os erros do passado. Para quem tem essa característica de guardar, como conseguir vencer, né? Vencer essa imagem, vencer esse incômodo do erro do passado. Vou falar isso numa frase só. Vale a pena errar para quem tem vontade de acertar. Que bacana. E aí quando você fala que vale a pena errar, isso... Não vão aproveitar essa fala não, hein? Porque a gente sabe que tem pessoas que distorcem o sentido. Então isso que o Alan tá falando é o quê? Você que tem uma cabeça avante, que é um empreendedor, né, que é uma pessoa que estuda, que sonha, errou, levanta a cabeça e vai. Vai porque vale a pena. Você que é aquele que julga, né, que tem gente que coloca um julgo tão grande sobre as outras pessoas quando erram, que acabam impedindo às vezes até um futuro diferente e um futuro promissor. Geralmente é forte. Tá? Segura Brasil. Eu gosto. Geralmente quem vive julgando os erros das pessoas é porque nunca tentou acertar nada na vida. Olha só. Então segura essa daí, para poder pensar. A gente vai dar uma pausa muito rápida, já volto. Já estamos de volta e agora nós vamos ouvir uma pessoa que a gente gosta demais, né, Alan? Ela que é pastora, é empreendedora, Carla Jorge, que vai falar justamente sobre esse tema, aprenda com os erros. Olá, Alan. Olá, Ana. O que aprender com os erros? Todos nós, seres humanos, somos passíveis de erros. Quem nunca errou nessa vida, não é verdade? Porém, o que aprender com esses erros? Nós precisamos aprender a admitir os nossos erros. Não discernir os nossos próprios erros nos impedem de sermos tratados, de sermos trabalhados, nos impedem de amadurecer, nos empurram para um lugar de orgulho e justiça própria. Muitas vezes estamos tão ocupados em negar os nossos erros que deixamos de aprender com eles. Precisamos também aprender a acertar. De cada erro deriva uma grande possibilidade de acerto. Precisamos acertar os erros através do arrependimento, do perdão, da restituição, da restauração. E sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus está sempre disposto a intervir nas nossas fraquezas e nos ajudar a fazer esse conserto. Tem uma frase que eu gostei muito que diz que se errar é humano, reconhecer o erro é ser justo e corrigi-lo é ser sábio. Precisamos também aprender a avançar. Não podemos ficar presos aos nossos erros, deixar eles nos paralisar, nos intimidar a dar novos passos, nos estagnar a enfrentar novos desafios. Eles precisam ser para nós um grande professor e extrairmos um aprendizado dos piores erros e não cometer mais os mesmos erros, renovar nossas atitudes, reavaliar nossas escolhas, que são delas que nós acertamos ou erramos, mas nunca desanimar ou desistir da nossa caminhada. Que os erros cometidos hoje sejam a experiência de amanhã. Pega essa palavra.
Peguei. Que bacana essa palavra dela, porque ela deu início, meio e fim e com profundidade. Você vai errando, você vai quase acertando, você erra para daqui a pouco acertar, só acerta quem um dia já errou, e assim a gente vai aprendendo, vai lidando, vai criando maturidade, vai criando casca para lidar com os julgamentos, vai lhe dando força para adquirir sabedoria, porque o tempo que a gente vai tentando, o tempo que a gente vai errando, é também o mesmo tempo que pode gerar um grande acerto na nossa vida. Nossa, a sabedoria, né? Porque na hora da pressão, na hora que a gente está ali na correria, na preocupação, o quanto isso pode nos fazer a gente se atropelar e errar, e aí quem está ao lado às vezes não compreende, né, essa pressão, porque você errou, porque você fez algo ali que acabou também prejudicando alguém. Então essa questão da maturidade, do equilíbrio, para poder conseguir evitar um problema e um erro, faz parte desse processo. Lembrando que o erro não pode vir disfarçado de uma falta de caráter, né? Olha. Tem muita gente que usa errar humano, mas por trás disso tem uma falta de caráter muito grande. Então é preciso tomar cuidado com quem está se passando por vítima, precisa tomar cuidado com quem está falando errei, perdão, desculpa. A gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. A gente precisa ter essa sabedoria de entender isso também. Preciso lidar com minhas crenças limitantes. Por que eu erro tanto? Eu preciso parar de me vitimizar. Eu preciso parar de pedir desculpa, de se desculpar o tempo todo. Eu mesmo fico criando desculpa para mim, então eu nunca vou acertar. Eu preciso admitir os meus erros para acertar. Pega essa palavra. Todo mundo que teve um grande acerto na vida teve várias tentativas, teve vários fracassos, teve vários erros, até que chegou o momento que ele foi se aproximando do alvo. Então prossiga para o alvo, avance, porque eu tenho certeza que aquilo que você sonha, aquilo que você espera, está muito perto de se realizar. Pega essa palavra. Que bacana, peguei. Muito obrigada por essa palavra, porque eu que estou aqui do teu lado, eu tenho que agradecer. Porque tem palavras que alimentam, e faça isso, alimente outras pessoas, aproveite este vídeo e espalhe para os seus amigos, seja pelo YouTube ou pelo Instagram. Um grande abraço, tchau! Grande abraço e tchau!